Cannery Row, ou A Rua das Ilusões Perdidas, por John Steinbeck. Cannery Row, em Monterey, Califórnia, é um poema, um mau cheiro, um rangido, uma qualidade de luz, uma tonalidade, um hábito, uma nostalgia, um sonho. Cannery Row é o ajuntamento confuso e tumultuado, um estanho, ferro e ferrugem, madeiras lascadas, calçadas rachadas, terrenos baldios cobertos de mato e pilhas de lixo, de fábricas de sardinhas de ferro corrugado, tabernas imundas, restaurantes e bordéis, pequenas mercearias sempre atulhadas, laboratórios e albergues ordinários. Os habitantes são, como disse o homem em certa ocasião, meretrizes, cafetões, jogadores e filhos da puta, pelo que se referia a todo mundo. Se o homem tivesse olhado por outro ângulo, poderia dizer santos e anjos, mártires e abençoados, e estaria significando a mesma coisa. Pela manhã, quando a frota de sardinhas pega um cardume, as traineiras entram na baía a balançar, os apitos soando. Os barcos carregados chegam à costa, onde as fábricas mergulham o rabo na baía. A projeção é cuidadosamente estudada, pois, se as fábricas mergulhassem suas bocas na baía, as sardinhas enlatadas que emergem do outro lado seriam, metaforicamente, pelo menos, ainda mais horripilantes. Os apitos das fábricas começam entre o seu berreiro e homens e mulheres se metem em suas roupas e descem correndo para a Row, a fim de trabalhar. Carros reluzentes trazem as chamadas classes superiores, os superintendentes, contadores, os proprietários, que desaparecem em seus escritórios. A cidade despeja na Row os seus carcamanos, chinas e polacos, homens e mulheres de calça, casaco de borracha e avental de oleado. Chegam às pressas para limpar, cortar, cozinhar e enlatar o peixe. A rua inteira ressoa e resmunga, range e chocalha, enquanto os rios prateados de peixe são despejados dos barcos, que vão subindo cada vez mais na água até ficarem vazios. As fábricas estrondeiam, sacodem-se e rangem, até que o último peixe esteja limpo e cortado, cozinhado e enlatado. Depois, os apitos soam novamente e, suados, mal cheirosos, cansados, carcamanos, chinas e polacos, homens e mulheres, deixam as fábricas e tornam a subir a ladeira, quase se arrastando, de volta à cidade. Cannery Row volta a ser ela mesma, tranquila e mágica. Recupera a vida normal. Os vagabundos, que se retiraram em desgosto para baixo do cipreste preto, voltam a sentar nos canos enferrujados do terreno baldio. As garotas da Dora saem para pegar um pouco de sol, se houver algum. Doc deixa o laboratório biológico ocidental e atravessa a rua até a mercearia de Li Chong, a fim de comprar cerveja. Henry, o pintor, fareja como um sabujo entre os refugos no mato alto do terreno baldio, à procura de um pedaço de metal ou madeira para o barco que está construindo. E depois a escuridão se aproxima e o lampião se acende diante da casa de Dora. O lampião que projeta um luar permanente sobre Cannery Row. Chegam os visitantes ao laboratório biológico para falar com Doc e ele torna a atravessar a rua, voltando a Li Chong para comprar mais cerveja. Como se pode dar vida ao poema e ao mau cheiro, ao rangido, à qualidade de luz, tonalidade, ao hábito e ao sonho? Quando se coleta animais marinhos, descobre-se que existem determinadas espécies de plateumintos que são quase impossíveis de se capturar inteiros, pois se partem e se esfrangalham ao contato. Deve-se deixar que escorram e se arrastem por sua própria vontade para cima de uma lâmina,
transferindo-se em seguida, com extremo cuidado, para um vidro de água salgada. E talvez seja essa a maneira de escrever este livro: abrir a página e deixar que as histórias se apresentem por sua livre e espontânea vontade. Capítulo 1. A mercearia de Lishong podia não ser um modelo de arrumação e asseio, mas era um milagre de suprimento. Era pequena e atulhada, mas dentro de sua única sala, um homem podia encontrar tudo o que precisava ou queria para viver e ser feliz. Roupas, alimentos, tanto frescos como enlatados, bebidas, tabaco, equipamento de pesca, ferramentas, barcos, cordames, gorros, costeletas de porco. Podia-se comprar na loja de Lishong um par de chinelos, um kimono de seda, uma garrafa pequena de uísque e um charuto. Podia-se imaginar combinações para atender a quase todos os ânimos. O único artigo que Lishong não oferecia podia ser encontrado no outro lado do terreno baldio, na casa de Dora. A mercearia abria ao amanhecer e só fechava depois que o último níquel fosse gastado ou guardado para a noite. Não que Lishong fosse ganancioso. Não o era, mas se alguém estava querendo gastar dinheiro, estava sempre disponível. A posição de Li na comunidade surpreendia-o, na medida em que coisa alguma podia surpreendê-lo. Ao longo dos anos, todos em Cannery Row haviam-lhe devido dinheiro. Li não pressionava os clientes, mas quando a conta ficava alta demais, tratava de cortar o crédito. Para não ter de subir a ladeira até a cidade, o cliente geralmente pagava a conta, ou pelo menos tentava. Li tinha o rosto redondo e era sempre cortês. Falava um inglês pomposo, sem jamais usar a letra R. Quando as guerras dos Tongs explodiam na Califórnia, Li volta e meia descobria que sua cabeça estava a prêmio. Nessas ocasiões, partia secretamente para São Francisco e se internava num hospital, até que a crise passasse. Ninguém sabia o que fazia com seu dinheiro. Talvez não o tivesse. Era possível que toda a sua riqueza estivesse em contas por pagar. Mas vivia bem e tinha o respeito dos vizinhos. Confiava nos clientes até o ponto em que mais confiança se tornava algo ridículo. Havia ocasiões em que cometia erros nos negócios, mas até disso tirava algum proveito, pelo menos em boa vontade, se não de outras formas. Era o caso do albergue e restaurante Palace. Qualquer outra pessoa que não Lishong teria considerado a transação como uma perda total. O posto de Lishong na mercearia era por trás do balcão da charutaria. A caixa registradora ficava à sua esquerda e o ábaco à direita. Dentro do balcão de vidro ficavam os charutos marrons, os cigarros, o Bull Dahan, a mistura Dukes, o Five Brothers. Atrás, nas prateleiras na parede, estavam as garrafas de todos os tamanhos de Old Green River, Old Townhouse, Old Colonel e o predileto de todos, Old Tennessee. Um whisky blended, com a garantia de envelhecimento de 4 anos, muito barato e conhecido na vizinhança como Old Tennis Shoes. Não era sem razão que Lishong sempre se interpunha entre o whisky e o freguês. Algumas mentes mais práticas, volta e meia, tentavam desviar a atenção dele para outra parte da loja. Primos, sobrinhos, filhos e noras ficavam de atalaia no resto da loja, mas Li jamais deixava o balcão da charutaria. O tampo de vidro era a sua escrivaninha. As mãos gordas e delicadas repousavam em cima do vidro, movendo-se irrequietas, como pequenos salames. No dedo médio da mão esquerda havia uma aliança de ouro larga. Era a sua única joia, e com ela batia silenciosamente na almofada de borracha de troco, da qual as pequenas tetas de borracha há muito já se gastaram. A boca de Li era cheia e benevolente.
O brilho dourado, quando sorria, era profuso e generoso. Ele usava meio óculos. Como só avistava as coisas através dos óculos, tinha de inclinar a cabeça para trás a fim de olhar a distância. Juros e descontos, soma, subtração, tudo ele calculava no ábaco com os dedos grossos e irrequietos, enquanto os olhos castanhos vasculhavam amistosamente a loja. Os dentes brilhavam para os fregueses. Uma noite, quando estava em seu posto, sobre uma pilha de jornais para manter os pés aquecidos, Lee refletiu, com humor e tristeza, sobre uma transação comercial que fora consumada naquela tarde e arrematada ao cair da noite. Quando se deixa a mercearia, seguindo-se em diagonal pelo terreno baldio coberto de mato, desviando-se dos grandes tubos enferrujados que as fábricas de sardinhas jogaram fora, encontra-se uma trilha. Embrenhando-se por essa trilha, passando pelo cipreste, atravessando os trilhos do trem, subindo-se por um caminho tortuoso, chega-se a uma construção comprida e baixa, por muito tempo usada como depósito para peixe seco. Não passava de um único cômodo, grande e coberto, que pertencia a um cavalheiro atormentado que se chamava Horace Abbeville. Horace tinha 2 esposas e 6 filhos. Ao longo de um período de anos, conseguira, através de súplica e persuasão, acumular uma dívida de mercearia que não perdia para ninguém em Monterrey. Naquela tarde, ele entrara na mercearia, o rosto sensível e cansado titubeando diante da expressão de firmeza que Lee assumira. Os dedos grossos de Lee tamborilaram sobre a almofada de borracha. Horace pusera as mãos em cima do balcão, as palmas para cima, dizendo simplesmente: "Creio que lhe devo muito dinheiro." Os dentes de Lee brilharam, em apreciação por uma abordagem tão diferente de tudo o que já ouvira antes. Ele assentira gravemente, mas permanecera em silêncio, aguardando que o novo truque fosse revelado. Horace umedecera os lábios. Um bom trabalho. A língua indo de canto a canto. Detesto ver meus filhos com essa dívida suspensa sobre a cabeça deles. Aposto que não os deixaria levar em uma caixinha de pastilhas de hortelã neste momento. A expressão de Li Chong concordara com esta conclusão. Muita grana. Ao que Horácio acrescentara: "Conhece a minha propriedade, no outro lado dos trilhos, onde fica o peixe seco?" Li tornara a assentir. O peixe seco era dele, e Horácio continuara ansiosamente: "Se eu lhe ceder a propriedade, estaria disposto a cancelar minha dívida?" Li Chong inclinara a cabeça para trás, contemplando Horácio através dos meio-óculos, enquanto a mente repassava rapidamente os cálculos e a mão direita se movia velozmente pelo ábaco. Para tomar uma decisão, levara em consideração que a construção era frágil, mas o terreno podia ser valioso, se alguma fábrica resolvesse se expandir. Claro! Pois então vamos acertar as contas e lhe farei uma nota de venda da propriedade. Horácio parecia estar apressado. Não precisa de papéis? Disse-lhe. Basta uma nota englobando tudo. Terminaram a transação com dignidade e Li Chong abrira uma garrafa de Old Tennis Shoes. Depois, Horace Abbeville, muito empertigado, atravessara o terreno baldio, passando pelo cipreste e pelos trilhos, subindo o caminho tortuoso. Entrara na construção que antes lhe pertencera e se matara com um tiro, em cima de uma pilha de peixe seco. E, embora isso nada tenha a ver com esta história, depois do suicídio nenhuma criança Abbeville, não importando quem fosse a mãe, jamais careceu de uma pastilha de hortelã para chupar. Mas voltemos àquela noite. Horácio estava sobre a mesa de cavaletes, espetado pelas agulhas de embalsamar. As esposas estavam sentadas nos degraus da casa, enlaçadas. Eram boas amigas até o enterro, quando dividiram os filhos e nunca mais voltaram a se falar.
Li Chong estava atrás do balcão da charutaria, os olhos castanhos virados para dentro, no sereno e eterno pesar chinês. Sabia que nada poderia ter feito, mas desejava ter previsto e talvez tentado ajudar. Era uma parte arraigada da bondade e compreensão de Li o reconhecimento do direito inviolável de um homem se matar. Mas, às vezes, um amigo pode tornar tal ato desnecessário. Li contribuíra para as despesas do funeral e enviara uma cesta de gêneros para as famílias acabrunhadas. Agora, Li Chong era o dono da propriedade Abbeville, um bom teto, um bom assoalho, 2 janelas e uma porta. É verdade que estava empilhada até o teto com peixe seco, o cheiro insinuante e penetrante. Li Chong pensou em usar a construção como depósito para mercadorias, mas logo mudou de ideia, ao meditar melhor. Ficava muito longe e qualquer um podia entrar pela janela. Estava batendo na almofada de borracha com a aliança de ouro, considerando o problema, quando a porta se abriu e Mac entrou. Mac era o mais velho, o líder, mentor e, até certo ponto, o explorador de um pequeno grupo de homens que tinham em comum o fato de não terem família, não terem dinheiro e não terem ambições além de comida, bebida e algumas satisfações, o que representava o pleno contentamento. Mas, enquanto a maioria dos homens em busca de pleno contentamento acaba destruindo a si mesma e fica muito além do objetivo, Mac e seus amigos procuravam o contentamento quase com despreocupação, em silêncio, e sorviam-no paulatinamente. Mac e Hazel, um rapaz de imensa força, Ed, que ocasionalmente trabalhava como bartender na Laída, Hugh e Jones, que volta e meia pegavam rãs e gatos para o laboratório biológico, viviam atualmente nos grandes tubos enferrujados no terreno baldio, ao lado da mercearia de Li Chong. Isto é, viviam nos tubos quando estava frio e úmido, mas se o tempo era bom, viviam à sombra do cipreste, no alto do terreno. Os galhos dobravam para baixo e formavam um dossel, sob o qual um homem podia deitar e contemplar o movimento e a vitalidade de Cannery Row. Li Chong se impertigou ligeiramente quando Mac entrou na mercearia. Correu os olhos rapidamente pela loja para certificar-se de que Ed, Hazel, Hugh e Jones não haviam entrado também, afastando-se entre as mercadorias. Mac abriu o jogo com uma sinceridade cativante. Lee, Ed, eu e os outros soubemos que é agora o dono da propriedade Abbeville. Li Chong limitou-se a assentir e ficou esperando. Meus amigos e eu pensamos que seria uma boa ideia pedir-lhe para nos mudarmos para lá. Mac percebeu a expressão de Li e apressou-se em acrescentar. É claro que vamos tomar conta da propriedade. Não vamos deixar alguém quebrar ou estragar coisa alguma. Afinal, as crianças estão sempre quebrando janelas, não é mesmo? E a construção sempre pode pegar fogo, se não houver ninguém vigiando. Lee inclinou a cabeça para trás e fitou Mac nos olhos, através dos óculos, os dedos diminuindo o ritmo enquanto pensava intensamente. Nos olhos de Mac havia boa vontade e boas intenções, um desejo intenso de fazer todos felizes. Por que então Li Chong sentia-se ligeiramente acuado? Por que então sua mente parecia estar avançando tão cuidadosa e delicadamente quanto um gato entre cactos? A proposta fora apresentada suavemente, quase num espírito de filantropia. A mente de Li se adiantou para as possibilidades, ou melhor, as probabilidades, o ritmo dos dedos diminuindo ainda mais. Imaginou-se a recusar o pedido de Mac e contemplou todas as vidraças quebradas. Depois, Mac ofereceria uma segunda oportunidade de tomar conta e preservar a propriedade de Lee. À segunda recusa, Lee podia sentir o cheiro da fumaça, ver as chamas subirem pelas paredes. Mac e seus amigos tentariam ajudar a debelar o incêndio.
Os dedos de Li pararam sobre a almofada de borracha. Estava derrotado e sabia disso. Não lhe restava alternativa que não a de salvar as aparências e, provavelmente, Mac reagiria com a maior generosidade. Li indagou. Pagariam um aluguel pela minha propriedade? Viveriam lá como se fosse um hotel? Mac sorriu jovialmente e foi de fato generoso, exclamando: Ei, é uma ideia e tanto. Quanto? Lee pensou por um momento. Sabia que não fazia a menor diferença o quanto cobrasse, pois não ia mesmo receber. Sendo assim, o melhor era pedir uma quantia condigna, para manter mesmo as aparências. $5 por semana. Mac representou o papel até o fim. Vou ter de conversar com os rapazes a respeito, disse ele em tom de dúvida. Não pode baixar para $4 por semana? $5, insistiu Lee firmemente. Vou conversar com os rapazes. E foi assim que aconteceu. Todos ficaram felizes. E se alguém pensar que Li Chong sofreu uma perda total, saiba que não foi essa a conclusão a que ele chegou. As janelas não foram quebradas. Não irrompeu um incêndio. E, embora o aluguel jamais fosse pago, se os inquilinos tinham algum dinheiro, o que frequentemente acontecia, diga-se de passagem, não lhes passava pela cabeça gastá-lo em outro lugar que não a mercearia de Li Chong. O que ele tinha, na verdade, era um grupo de fregueses potencialmente ativos sob o seu domínio. E o relacionamento não ficava nisso. Se um bêbado começava a criar problemas na loja, se os garotos de New Monterey apareciam com intenções de saquear, tudo o que Li Chong precisava fazer era chamar, e os seus inquilinos vinham prontamente em seu socorro. Um outro vínculo adicional se estabeleceu. Não se pode roubar do benfeitor. A economia de Li Chong em latas de feijão, tomates, leite e melancias mais do que compensava o aluguel. E se houve um súbito e acentuado desaparecimento de mercadorias nas mercearias de New Monterey, isso não era problema de Li Chong. Os rapazes se mudaram e o peixe seco foi removido. Ninguém sabe quem deu nome à casa, mas a partir desse momento foi sempre conhecida como o Albergue e Restaurante Palace. Nos tubos e sob o cipreste não havia lugar para móveis e as pequenas amenidades que constituem, não apenas o diagnóstico, mas também as fronteiras da nossa civilização. Assim que se instalaram no Palace, os rapazes se puseram a mobiliá-lo. Uma cadeira logo apareceu, depois uma cama de lona e outra cadeira. Uma loja de ferragens forneceu uma lata de tinta vermelha. Não relutantemente, já que nunca soube disso. Assim que uma nova mesa ou algum banco aparecia, era imediatamente pintado, o que não apenas seria para embelezar, mas também para disfarçar, até certo ponto, caso algum antigo dono por lá se apresentasse. O Palace começou a funcionar. Os rapazes podiam sentar diante da porta, olhar através dos trilhos e do terreno baldio, contemplando as janelas do laboratório biológico no outro lado da rua. Podiam ouvir a música que saía do laboratório à noite. E os olhos acompanhavam Doc quando atravessava a rua para ir comprar cerveja na Li Chong. Mac comentava: Esse Doc é um bom sujeito. Precisamos fazer alguma coisa por ele. Capítulo 2. O verbo é um símbolo e um prazer que suga os homens e as cenas, árvores, plantas, fábricas e chineses. Depois, a coisa se torna o verbo e volta a ser a coisa, mas deformada e entrelaçada num padrão fantástico. O verbo suga Canary Row, digere-a e vomita-a. A Row assume então o tremeluzir do verde mundo e dos mares que refletem os céus. Li Chong é mais que um merceeiro chinês. Só pode ser. Talvez seja o mal equilibrado e mantido em suspenso pelo bem. Um planeta asiático fixado em sua órbita pela pressão de Lao Tse
e afastado de Lao Tse pela força centrífuga do ábaco e da caixa registradora. Li Shong, suspenso, girando, turbilhonando entre mercadorias e fantasmas. Um homem implacável com uma lata de feijões. Um homem brando com os ossos do avô. Pois Li Shong escavou a sepultura em China Point, encontrando os ossos amarelados, os cabelos grisalhos viscosos ainda grudados no crânio. E Li arrumou cuidadosamente os ossos, fêmures e tíbias retos, o crânio no meio, cercado pela bacia e clavícula, as costelas se curvando nos lados. Depois, Li Shong despachou o avô encaixotado e quebradiço pelos mares ocidentais, a fim de finalmente repousar no solo que seus ancestrais haviam tornado sagrado. Mac e os rapazes também giram em suas órbitas. São as virtudes, as graças, as beldades em meio à loucura distorcida e apressada de Monte Rei. A Monte Rei cósmica em que homens dominados pelo medo e pela fome destroem seus estômagos na luta para garantirem certos alimentos, em que homens famintos de amor destroem tudo que é digno de amor ao seu redor. Mac e os rapazes são as beldades, as virtudes, as graças. No mundo dominado por tigres com úlceras, escarvado por touros impacientes, devastado por chacais impiedosos, Mac e os rapazes convivem delicadamente com os tigres, afagam as novilhas frenéticas e levam as migalhas para alimentar as gaivotas de Canary Row. De que serve a um homem conquistar o mundo inteiro e voltar para sua casa com uma úlcera gástrica, a próstata arrebentada e óculos bifocais? Mac e os rapazes evitam a armadilha, contornam o veneno e passam por cima do laço, enquanto uma geração de homens acuados, envenenados e prisioneiros esbraveja com eles, grita que não prestam, não servem para nada, são miseráveis, ladrões, patifes, vagabundos. Nosso Pai, que está na natureza, que concedeu o dom da sobrevivência ao coiote, ao rato comum, ao pardal, à mosca e à mariposa, deve ter um grande e irresistível amor pelos chamados imprestáveis, os vagabundos, gente como Mac e os rapazes. Virtudes e graças, indolência e contentamento. Nosso Pai, que está na natureza. Capítulo 3. A mercearia de Li Shong fica à direita do terreno baldio. Ninguém sabe dizer por que é chamado de baldio, quando serve para jogar fora velhas caldeiras, tubos enferrujados, madeiras imprestáveis e latas de 5 galões. Nos fundos do terreno baldio, no alto, ficam os trilhos e o palace. O limite à esquerda é o bordel austero e solene de Dora Flood, uma casa de prazeres decente, limpa, honesta, antiquada, onde um homem pode tomar calmamente a sua cerveja entre amigos. Não se trata de uma espelunca escusa, dessas que procuram arrancar o máximo de dinheiro da freguesia, mas sim de um clube virtuoso e inflexível, criado, mantido e disciplinado por Dora, madame e garota por 50 anos, que, através do exercício de talentos especiais de tato e honestidade, caridade e um certo realismo, fez-se respeitada pelos inteligentes, doutos e generosos. E pelas mesmas qualidades, Dora tornou-se a odiada pela irmandade distorcida e lasciva de puritanas casadas, cujos maridos respeitam o lar, mas não o apreciam muito. Dora é uma grande mulher, uma grande e imensa mulher, com fulgurantes cabelos alaranjados e um gosto todo especial por vestidos verdes e compridos. Mantém uma casa honesta, de preços tabelados. Não vende bebidas muito fortes. Não permite gritarias ou ditos vulgares. Entre as garotas, algumas são consideravelmente inativas, em decorrência de idade e enfermidades. Dora nunca as afasta.
Embora, como ela própria diz, elas não cheguem a conquistar 3 fregueses por mês, mas continuam a fazer 3 refeições por dia. Num momento de amor no lugar, Dora batizou a sua casa de Restaurante Bandeira do Urso. Disse que não são poucos os homens que vão até lá para comer um sanduíche. Há normalmente 12 garotas no estabelecimento, incluindo as mais velhas, um cozinheiro grego e um homem que é conhecido como vigia, mas que se encarrega das mais variadas tarefas, até as delicadas e perigosas. É ele quem acaba com as brigas, expulsa os bêbados, acalma as histerias, cura dores de cabeça e toma conta do bar. Também faz curativos em talhos e contusões. Passa o dia a conversar com os guardas. Como mais da metade das garotas é formada por cientistas cristãs, ele lê em voz alta, nas manhãs de domingo, a sua cota de Science and Health. Seu antecessor, sendo um homem não tão bem equilibrado, teve um triste fim, como será relatado mais adiante. Mas Alfred triunfou sobre o ambiente e acabou impondo o que trazia consigo. Sabe quais os homens que devem estar lá e os que não devem. Conhece mais sobre a vida doméstica dos cidadãos de Monterrey que qualquer outra pessoa da cidade. Quanto a Dora, leva uma existência precária. Sendo contra a lei, pelo menos contra a letra da lei, deve ser 2 vezes mais respeitadora que qualquer outra pessoa. Em seu estabelecimento, não pode haver bêbados, brigas ou desatinos, caso contrário, pode ser fechado. E, por ser ilegal, Dora deve também ser especialmente filantrópica. Todos lhe dão uma mordida. Se a polícia promove um baile para engrossar seu fundo de pensão e todos contribuem com $1, Dora tem que dar $50. Quando a Câmara do Comércio resolveu melhorar seus jardins, cada comerciante teve de entrar com $5 para as despesas. Mas a quantia que pediram a Dora, e que ela deu, foi de $100. De qualquer modo, é a mesma coisa, quer se trate da Cruz Vermelha, ação social ou escoteiros. A lista de donativos é sempre liderada pelas contribuições de Dora, jamais decantadas, jamais anunciadas. O dinheiro vergonhoso do pecado. Durante a depressão, Dora foi profundamente afetada. Além das caridades habituais, passou a cuidar das crianças famintas de Cannery Row, ajudando os pais desempregados e as mulheres angustiadas, pagando contas de mercearia à torto e à direita, durante quase 2 anos, quase falindo totalmente no processo. As garotas de Dora são bem treinadas e sempre agradáveis. Nunca falam com um homem na rua, embora possam tê-lo encontrado na noite anterior. Antes que Alfie, o atual vigia, assumisse, houve uma tragédia na Bandeira do Urso que entristeceu a todos. O vigia anterior chamava-se William. Era um homem moreno, de aparência solitária. Durante o dia, quando seus deveres eram poucos, sempre acabava se cansando da companhia feminina. Pelas janelas, podia avistar Mac e os rapazes sentados nos tubos enferrujados no terreno baldio, os pés balançando sobre o mato e tomando sol, enquanto discursavam lenta e filosoficamente sobre questões de interesse, mas sem qualquer importância. De vez em quando, ao observá-lo, William via quando pegavam uma garrafa de Old Tennis Shoes, limpavam o gargalo na manga e tomavam um trago, um depois do outro. E William começou a desejar poder se juntar àquele grupo tão atraente. Um dia, ele saiu e foi sentar-se num tubo. A conversa cessou no mesmo instante. Um silêncio inquieto e hostil dominou o grupo. Depois de algum tempo, William voltou à bandeira do urso, desconsolado. Pela janela, viu que a conversa recomeçava, o que o deixou profundamente triste. Tinha uma expressão sombria e feia, a boca distorcida pelo desespero. No dia seguinte, ele foi novamente para o terreno baldio, desta vez levando uma garrafa de uísque. Neck e os rapazes tomaram o uísque, pois afinal não eram tão doidos assim.
mas toda a conversa se resumiu a comentários esparsos de boa sorte e está muito bom. William voltou à bandeira do urso e ficou observando o grupo pela janela. Ouviu Mac altear a voz e dizer: Com todos os diabos, tenho horror a cafetão. O que, obviamente, não era verdade, embora William não o soubesse. Mac e os rapazes simplesmente não gostavam de William. O coração de William se confrangeu. Os vagabundos não o aceitavam socialmente. Achavam que ele estava muito abaixo deles. William sempre fora introspectivo e sempre se autocondenara. Pôs o chapéu e saiu andando pela beira do mar, seguindo para o farol. Parou no pequeno e aprazível cemitério, onde sempre se pôde ouvir o marulho das ondas. William acalentava pensamentos sombrios e tenebrosos. Ninguém o amava. Ninguém se importava com ele. Podiam chamá-lo de vigia, mas era no fundo um cafetão repulsivo, a coisa mais indigna que havia no mundo. Mas logo pensou que tinha o direito de viver e ser feliz, como todo mundo. Era um direito que lhe fora concedido por Deus. Começou a voltar, furioso, mas a ira já havia se dissipado quando chegou à bandeira do urso e subiu os degraus. A noite começava e a vitrola tocava Harvest Moon. William recordou-se da primeira mulher que trabalhara para ele e gostava muito daquela música, até o dia em que o deixara, casando e sumindo. A música deixou-o profundamente triste. Dora estava na sala dos fundos, tomando um chá, quando William entrou. Ela perguntou-lhe: Qual o problema? Está doente? Não, mas de que adianta tudo isso? Estou deprimido. Acho que vou me matar. Dora já cuidara de vários neuróticos em muitos anos de experiências intensas, e o seu lema era zombar deles, para atenuar a gravidade da situação. Pois deixe para fazer em seu horário de folga e não estrague os tapetes. Uma nuvem cinzenta e úmida envolveu o coração de William. Ele saiu da sala lentamente, atravessou o corredor e foi bater na porta de Eva Flanagan. Seus cabelos eram vermelhos e ela se confessava todas as semanas. Era extremamente religiosa e tinha uma família grande, de muitos irmãos. Mas era também uma ébria imprevisível. Estava pintando as unhas e se sujando toda quando William entrou, percebendo imediatamente que Eva estava alta e não poderia trabalhar, pois era algo que Dora jamais permitia. Os dedos estavam pintados de esmalte até a primeira articulação e Eva estava irritada. Qual é o caso? Indagou ela rispidamente. William também ficou irritado e respondeu no mesmo tom. Vou me matar. Eva desatou a gritar. Isso é um pecado nojento, fedorento e miserável. E só alguém como você provocaria uma confusão dessas na casa, no momento em que consegui juntar dinheiro suficiente para uma viagem a St. Louis. É um filho da puta que não presta para nada. Ela ainda estava gritando quando William saiu e fechou a porta, seguindo para a cozinha. Estava cansado de mulheres. O grego seria um alívio, depois daquelas mulheres. Com um avental grande, as mangas enroladas, o grego estava fritando costeletas de porco em duas imensas frigideiras, virando-as com um furador de gelo. Olá, garoto, como vão as coisas? As costeletas zuniam e sibilavam nas frigideiras. Não sei, Lou. Às vezes, penso que a melhor coisa a fazer seria... Zás. E William passou o dedo pelo pescoço, num gesto sugestivo. O grego largou o furador de gelo em cima do fogão e enrolou as mangas ainda mais. Vou lhe contar o que sempre ouço dizer, garoto. As pessoas que dizem isso nunca se matam. A mão de William se estendeu para o furador de gelo, pegando-o. Seus olhos se fixaram nos olhos pretos do grego, divisando incredulidade e divertimento.
No instante seguinte, percebeu que os olhos do grego se tornavam perturbados e depois extremamente preocupados. William compreendeu a mudança, compreendeu que o grego sabia que ele era capaz de fazê-lo e depois teve certeza de que o faria. Assim que percebeu isso nos olhos do grego, William compreendeu que tinha de fazê-lo e ficou muito triste, porque agora parecia-lhe uma tolice. A mão se levantou, o furador de gelo voltou-se contra o seu coração. Foi espantoso como entrou facilmente. William era o vigia antes de Alfred chegar. Todos gostavam de Alfred. Podia sentar-se com Mac e os rapazes no terreno baldio a qualquer momento. Podia até mesmo visitar o Palace.